Olá, meus queridos irmãos, minhas irmãs, é um grande prazer recebê-los, cumprimentando-os mais uma vez, para estudarmos juntos mais uma lição da Palavra de Deus. Hoje estudaremos a lição de número 4, intitulada Ser e Fazer. Eu gostaria de convidá-los para uma palavra de oração. Querido Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos pelas tuas bênçãos, pelo teu cuidado por nós e por tudo que tu tens feito por cada um de nós. Capacita-nos ao abrirmos a tua palavra, para compreendermos, termos condições de praticar e especialmente de transmitir aos que nos cercam. Dirija-nos e guarda-nos, é o que te suplicamos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. O principal verso, o verso central, Tiago capítulo 1, verso 22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Ser e fazer. Fazer que é ou fazer de conta? Ser cristão é algo muito mais profundo do que simplesmente fazer de ser cristão, fazer de conta. Ser verdadeiramente é fazer por onde? Expor da nossa parte aquele compromisso bonito que assumimos um dia com o Salvador por expressão de gratidão. Segundo tema, conhecendo seu inimigo. Tiago capítulo 1, verso 23 e 24, deixa algo muito objetivo sobre isso. Em poucas e boas ele diz ali que aquele que não é praticante é igual alguém que olha para o espelho e logo se esquece do que realmente é. Aí nós vemos a grande diferença do que realmente nós somos daquilo que realmente deveríamos ser. As pessoas às vezes olham para o espelho, seja atrás de maquiagem, de um penteado de cabelo, uma barba trabalhada, um bigode, seja lá o que for. É como se a gente projetasse ilusoriamente uma fachada daquilo que a gente gostaria de ser. O cristianismo, ser cristão, não adianta só um penteado, não adianta só as vestes exteriores. Nossa alma precisa estar vestida da razão. A nossa mente precisa estar dotada do raciocínio bíblico, que é o que verdadeiramente nos fazem bons cristãos. O nosso apego com o Espírito Santo é o que realmente nos firma na luz e nos dá condições de andar na luz. Aqui um paralelo feliz nesta lição, conhecendo o seu inimigo. Aqui mostra um paralelo de Mateus 19, 16 a 22, que trata do jovem rico. Em seguida, Mateus capítulo 26, verso 33 ao 35 e do verso 69 a 75. Aqui mostra o cenário de Pedro, tanto no Getsemane, quanto lá no pátio da casa de Caifás. No dia que Jesus começou a penar antes do Calvário. É interessante esses paralelos, porque o do jovem rico, eu acredito que ele era desses que demorava tempo diante do espelho, se observando, analisando,
E quando saía na rua, tão bem arrumadinho, ele imaginava: quem olhar para mim verá que eu sou o primeiro da sinagoga, verá que eu sou o cristão mais influente da igreja e da minha cidade e quem sabe do meu país. Quem olhar para mim vai ver o exemplo de honra e de moral. E mal sabia ele que quando ele encontrasse com Jesus, pouca conversa, muita simplicidade, foi o suficiente para quebrar o seu muito orgulho. Ele desmoronou. Uma simples pergunta e uma resposta que ele não queria ouvir. Jamais ele imaginava que alguém poderia provar para ele que ele não era um bom cristão. Ele adorava outros deuses diante de Deus. Por outro lado, nós vimos Pedro no Getsemane. Jesus tirou Pedro, Tiago e João do grupo dos 11, porque Judas já tinha se arrancado para traí-lo. Mas tirou esses 3 que eram especiais, eram mais chegados a ele. Jesus chamou esses 3 do grupo, afastou um pouquinho com eles, com Pedro, Tiago e João, e convidou, especialmente dos 3, Pedro, para orar com ele, para vigiar com ele. E Jesus foi, todo mundo conhece o que ele penou ali no Getsemane. A hora que ele volta, ele chama a atenção justamente de Pedro, que tinha pedido de forma tão especial, e ainda fala para ele: Pedro, nem uma hora, Pedro. Eu estou penando aqui a madrugada toda em oração, sofrendo do que eu vou passar. Você nem uma hora, Pedro. Você pôde vigiar comigo? Logo Jesus foi preso. E lá no pátio de Caifás, o relato bíblico, aqui de Mateus 26, se observar o verso 58, nós podemos ver que Pedro chegou a se assentar no meio da turba daqueles servidores, os funcionários de Caifás, e assistindo de camarote, por assim dizer, a humilhação que Jesus estava passando. No meio dos funcionários, eles sentados assistindo, eles humilharem e procurando testemunhas falsas para poder ter um motivo para executar Jesus. Pedro estava ali sentado. Quando perceberam a presença dele, e partiram para cima dele, esse é um deles, estava com ele, aonde ele nega Cristo e ouve o galo cantando. Sabe, irmãos, Pedro, esse Pedro aqui, que nós estamos falando, foi diferente do jovem rico. Sabe por quê? Porque o jovem rico, ele simplesmente virou as costas, foi embora e não voltou mais. Pedro virou as costas também, foi embora, mas ele voltou. E voltou outro Pedro. O jovem rico olhou para o espelho e imaginou algo muito mais rico do que o que ele já era. Pedro, quando olhou para o espelho, viu o traste que ele era. E voltou mais humilde, mais pobre, no seu orgulho, nas suas fantasias, na sua vontade de ser e na sua vontade de fazer. Ele ficou acabado. Ele viu que ele entregou o Salvador. Ele percebeu que foi usado como instrumento nas mãos de Satanás para cooperar com o homicídio de Cristo.
e se arrependeu profundamente. Ali no verso 58 diz o texto bíblico que ele se assentou para ver o fim, para ver o desfecho. Mas nós conhecemos no relato de Pedro que ele até para morrer, ele preferiu morrer de cabeça para baixo. Sabe, meus irmãos, o maior inimigo nosso, infelizmente, somos nós mesmos. Como nós somos traídos por um coração que não é convertido, por uma mente não convertida. É uma traição muito severa o tempo todo, porque as nossas fantasias sempre nos conduzem na direção errada. Ela sempre nos convence que nós estamos certos, que é coisinha toda, não, isso é coisinha boba. Ela nos previne que nós somos realmente grandes cristãos. Diante de tal pessoa nós somos santos. E assim nós vamos endurecendo o coração. Caminhamos na direção da pedreira espiritual, da geleira espiritual. Nós precisamos aprender a confiar no Santo Espírito de Deus e em Sua palavra, na voz do Espírito, na nossa alma. Respeitar a palavra de Deus como um todo, tê-la em nossa vida como algo verdadeiramente santo, puro e bom. Terceiro tema: ser um praticante. Olhando para Tiago capítulo 1, verso 22, quem é só ouvinte se engana a si mesmo. Na realidade, é uma fábrica de hipocrisia. E é interessante que as pessoas gostam de ouvir, elas vão na igreja, elas querem escolher o pregador, querem escolher a mensagem, querem escolher o que Deus vai falar para elas. Pensa se tem cabimento uma coisa dessa. Na igreja, todos nós temos o que aprender com o zelador da igreja, com a diaconisa, com o diácono, com o ancião, com o pastor, com o professor de Bíblia. Todos têm alguma coisa a ensinar. Meus amados, guiados pelo Espírito Santo, será espontâneo praticarmos as obras do Espírito. Quando nós aceitamos que o Espírito Santo nos guie, ele nos leva espontaneamente a praticarmos com as obras do Espírito. Mas quando nós preferimos ditar as regras, ditar as normas, determinar os caminhos, ao invés de escolher aquilo que já está pronto por Deus para cada um de nós, a escolha é nossa, mas os caminhos já estão aí, caminho da luz e das trevas, você escolhe. Cada um de nós escolhemos. Quando nós somos conduzidos por nossas regras próprias, automaticamente praticaremos as obras da carne. O que Gálatas 5 fala, obras do Espírito e obras da carne, dá ali um fator divisor da vida cristã. Se escolhemos nós a determinarmos as regras, os métodos, e não a palavra de Deus, não o Santo Espírito, automaticamente, tranquilamente, estaremos mergulhando nas obras da carne. A religião será só uma hipocrisia, só um rótulo, só uma fachada. Daí, entramos na igreja escolhendo o pregador, escolhendo a mensagem e ainda sai falando mal de quem pregou, de quem passou a lição, seja lá o que for. No fundo, pensando, eu faria muito melhor. Se fosse o fulano então, faria muito bem. Ciclano, Beltrano, e assim por diante.
lá dentro da igreja, o que que nós fazemos? Desse jeito? Dormimos, fofocamos, falamos de negócio, ou pensamos em negócio, ou até mesmo em pecado o tempo todo. Porque não conseguimos nos livrarmos das obras da carne. Porque isso é o que está dominando a nossa vida. As obras da carne. Agora, se as obras do Espírito governam a nossa vida, nos conduz, meus amados, aí muda. Porque o cristianismo passa a brotar de dentro para fora. E quando a gente vai para a igreja, a gente vai com o espírito de servo. Vai para servir e não para ser servido. Vai se alimentar no grande braseiro, o sopro do Santo Espírito. E vai levar isso para o mundo. Vós sois a luz do mundo. Quarto tema, a lei da liberdade. Tiago capítulo 1, verso 25. Chama os 10 mandamentos da lei de Deus de lei da liberdade. Se observarmos essa expressão, lei da liberdade, vamos analisar isso de um prisma jurídico, de um prisma humano aqui na Terra. Quem realmente é livre? Quem guarda a lei ou quem transgride a lei? Sabemos que quem transgride a lei está no xadrez. Se não estiver no xadrez, está cumprindo em liberdade. Mas de alguma forma ele está enrascado com a justiça. Realmente quem guarda a lei é livre. E se nós observarmos o que disse Jesus em João capítulo 14, verso 15, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. A lei de Deus é a expressão de gratidão nossa a Deus. Guardarmos a lei de Deus é uma forma de expressarmos gratidão a Deus. Veja que em Cristo nos tornamos novos homens e mulheres, como diz 2 Coríntios 5, 17. Em João 8,36, libertos em Jesus. Realmente nós o ouvimos comunicando a lei para nós. Como João 15,12 diz, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Isso é a lei da liberdade. A expressão do amor vivo na conduta de cada um e na escolha de cada um. Quinto tema, útil ou inútil? É uma expressão muito feliz aqui do autor. Se nós observarmos Tiago capítulo 1, verso 26 e 27, ali ele está trabalhando com a religião pura. E mostra que religião pura envolve o cuidado ao semelhante, ao próximo. Trabalho missionário de forma muito amorosa. Se observarmos Mateus 25, 35, 36 e 40, nós vimos Jesus numa parábola dos pequeninos, envolvendo o mesmo assunto, o mesmo contexto. E se observarmos Romanos capítulo 12, verso 9 ao 18, o mesmo assunto. E ainda fala mais, o amor seja sem hipocrisia. Trocando em miúdo, esses 3 textos bíblicos tratam da utilidade da fé cristã no seu verdadeiro sentido. O cristão que vive a religião dessa forma, vive a religião de verdade e pratica as obras do Espírito. Do contrário, não é útil, porque não pratica as obras do Espírito, e para a vida cristã, para Deus, isso é tudo inútil. O cristianismo, a religião, tem sido uma inutilidade plena, porque o objetivo da religião é só um: ser feliz e fazer os outros felizes. É um grupo de pessoas agregados ao corpo de Cristo, aprendendo com Ele e agregando mais membros a esse corpo.
preparando um grande povo para a maior promessa da Bíblia Sagrada, a volta de Cristo. Esse compromisso é meu e seu. Isso está inserido na mensagem da missão do ID. A ordem do Mestre, para mim e para você. Tem um trecho muito interessante aqui, de Ciência do Bom Viver, página 470. Muito legal. O mais forte argumento em favor do Evangelho é um cristão que sabe amar e é amável. O que adianta o cristão que sabe amar, mas ao invés de amável, ele é amargo? O que adianta isso? Já pensou um cristão sem educação? Um cristão mal agradecido? Tudo bem, ele sabe amar, ama todo mundo, mas pisa em todo mundo onde ele passa. Porque ele parece um porco-espinho. Ninguém quer ficar perto, ele desmancha a rodinha. O que adianta ele amar se ele não é amável? Se ele não é gentil, se ele não é cortês? Amar as pessoas é importante, mas fazer com que elas também nos amem é mais importante ainda. E mais importante ainda é fazer com que elas amem a Cristo através da nossa conduta, para que nós possamos dizer com Paulo o que ele disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Isso só será possível se nos espelharmos em Cristo e em sua palavra. Assim nos tornaremos cristãos úteis e não inúteis, como são os hipócritas, os fariseus da atualidade e de todos os tempos. Os criadores de regras hipócritas estão desvinculados da palavra e do amor. Estão vinculados a poder secular, a posição eclesiástica, a posição no mundo, a tudo, menos a Cristo. Porque quem se apega a Cristo é amável, é cortês, ele ama e é amável. É gentil, é hospitaleiro, é generoso, é espontâneo, não faz para parecer. Sexto tema: diferente do mundo. Se observarmos Tiago 1:27, o que será que Tiago estava querendo dizer com essa religião pura? Acrescentando esse detalhe de nos tornarmos incontamináveis pelo mundo, nos guardarmos incontaminados. Lucas capítulo 6, verso 45, o nosso mestre disse uma coisa muito interessante, que marca muito. Grave isso na sua vida. Isso é uma marca na minha vida, essa mensagem. A boca fala do que está cheio o coração. O nosso mestre, o Filho do Deus vivo, falou algo muito profundo, que revela a psicologia e a nossa intenção de vida. Revela a psicologia da nossa conduta. Nos expõe de maneira muito clara. Ser cristão no mundo é como se pintasse um quadro com os bonequinhos ali, os homenzinhos, mulheres, todos ali vermelhinhos. Aí coloca um amarelinho lá no meio. É um hominho também, é uma mulherzinha também, tá ali. Mas ele é diferente dos outros. Nem tudo que o mundo oferece, ele aceita.
Nem tudo que o mundo come, ele come, nem tudo que o mundo bebe, ele bebe, nem tudo que o mundo fala, ele fala, nem tudo que o mundo faz, ele faz. Ele vive no mundo. Não adianta se isolar, querer ser um eremita e fugir, e tá pra lá e tal. A nossa missão do ID aonde? É no mundo. Enquanto a porta da graça estiver aberta, nós temos a missão do ID, ao mundo ao nosso redor, e evangelizar. Quando nós enchermos o nosso coração da graça, da salvação, da palavra de Deus, é isso que nós estaremos falando. É isso que estará sendo a prioridade da nossa vida. E isso nos levará a nos tornarmos incontamináveis do mundo. Por antecipação, na hora que nós olhamos, percebemos a intenção das pessoas. Jesus deu o sinal. A boca fala do que está cheio o coração. No livro Caminho para Cristo, a escritora cristã Ellen G. White escreveu na página 64 algo interessante também. Quanto mais perto vocês chegarem de Jesus, tanto mais cheios de faltas vocês irão parecer aos seus olhos, porque sua visão será mais clara e suas imperfeições serão vistas em amplo e nítido contraste com sua natureza perfeita. Sétimo tema, simplesmente fé. Eu citaria um texto ainda dessa autora cristã, O Cuidado de Deus, página 66. É a fé, e ela só, que em vez de dispensar-nos da obediência, nos torna participantes da graça de Cristo, a qual nos habilita a prestar obediência. Deus pretende que seus seguidores sejam o que Jesus foi quando revestido da natureza humana. Cumpre-nos, em sua força, viver a vida pura e nobre que o Salvador viveu. Que esse seja o nosso ensejo, o nosso desejo, que seja o nosso propósito. Oremos ao Senhor. Querido Senhor, te agradecemos pelo teu amor, pela tua mensagem, pela lição que nos alimenta e sustenta a nossa fé. Naquele grande dia, Senhor, nós e os nossos lares possamos estarmos reunidos na tua igreja que tu virá buscar, no teu povo que tu virá buscar, e façamos parte desses escolhidos. E nos quatro cantos da terra sabemos que serão ajuntados. E todos nós, Senhor, pelo teu amor e pela tua misericórdia, suplicamos a tua direção e o teu cuidado para sermos contados entre eles. É o que te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Morte cruel padeceu meu Jesus, porque me amou assim. A mim reservada já for esta cruz, porque me amou assim. Porque me amou assim, porque me amou assim, porque sofreu meu Jesus por mim, porque me amou assim. Oh, que agonia, que dor suportou, porque me amou assim. A mim reservada já for esta cruz, porque me amou assim.
porque me amou assim, porque me amou assim, porque sofreu meu Jesus por mim, porque me amou assim.